Tá? Se vocês quiserem, primeiro minuto, e alguém das internet aí Vamos lá? Então, nessa palestra, nessa palestra a gente vai trazer exemplos de processos de colaboração entre principalmente o IBAMA e a universidade. Isso aconteceu durante o meu doutorado. Então, essa coprodução tinha um formato bem específico, né? Essa colaboração se estabeleceu a partir de um instrumento já instituído no IBAMA, que é a nossa política de capacitação, que tem aqueles editais, né, anuais, todo mundo conhece. Nesses editais, o IBAMA identifica temas prioritários para que os servidores desenvolvam suas pesquisas. E dentre esses temas, eu participei do primeiro edital, Verão de Todos, em 2017. Tinha lá reparação de danos ambientais, né, que era e recuperação ambiental, que foi uma demanda da BBFLOR. Eu imagino que a construção desse edital foi uma construção participativa, com todas as diretorias colocando ali as suas demandas e os seus temas prioritários. E aí eu propus um trabalho na área de reparação por danos. Meu objetivo inicialmente era um objetivo muito geral, né? O meu objetivo era identificar, né, como a ecologia, como ciência, que é a minha área de formação e o curso que eu estava pretendendo fazer, poderia contribuir para melhorar a reparação por danos no IBAMA, visto que nós temos um cenário no qual nosso esforço de fiscalização é imenso, né? Nós lavramos autos de infração, eu não vou lembrar a quantidade, mas a gente até levantou isso, e proporcionalmente o que a gente consegue fazer de ação efetiva, de melhoria da qualidade ambiental no final, que é a reparação ou recuperação ambiental, é menos de 2%, né, Raquel? Menos de 2%. Isso contando a ação civil pública e a cobrança administrativa, que a gente faz no âmbito do processo administrativo dentro do banco. Então, meu objetivo era, será que a gente não consegue, com a ecologia, pensar em operacionalizar critérios, né, medidas, formas, porque para mim o problema estava aí inicialmente, de caracterizar o dano e cobrar. Então, esse foi o objetivo inicial que eu entrei no doutorado, e aí, com o passar do tempo, no primeiro ano eu liguei para a Emerson, que era coordenador da Corec, né, peguei lá na internet o número dele, que eu não sabia nem, né, que a Corec existia, porque era nova. Aí eu olhei lá e disse, liguei para a Emerson e falei, eu estou fazendo meu doutorado nisso. A minha proposta de metodologia de trabalho é fazer junto com o IBAMA e para o IBAMA, no interesse do IBAMA. Para isso, eu acredito que nós precisamos trabalhar juntos desde o início. Estamos assim, no primeiro ano de doutorado. E aí foi um negócio super que deu certo, porque ele topou, e topou de verdade,
Porque na Corec, por outro lado, tinha uma demanda que veio daquela auditoria da CGU que identificou que o IBAMA precisava normatizar a reparação por danos, que a gente fazia muito pouco, né, em termos de eficiência, transformar o processo sancionador, a fiscalização de fato, em ações de melhoria, né, concretas no meio ambiente da qualidade. E aí, a Corec tinha essa demanda e eu vim com uma oferta. Então, foi um negócio, né, que casou. Então, a gente formou um grupo de trabalho desde o início. Não tinha esse nome de grupo de trabalho, a gente simplesmente passou a conversar, discutir. Era uma coisa voluntária. Na Corec participou quem, né, quis. Então, aqui, essa coprodução acabou sendo desenvolvida no seguinte formato, certo? Modelo. Eu sou essa pessoa aqui, que estou na interface, intermediária. Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu estou na universidade afastada, fazendo pós-graduação, então eu estou imersa na cultura acadêmica, certo? Tendo uma formação científica, porém não deixo de ser técnica do IBAMA. E fui para a academia com uma demanda do IBAMA. Então, eu trouxe para cá, que é aqui é o verdinho, né, a possibilidade de fazer o meu trabalho. Então, eu acabei sendo um híbrido entre academia e universidade, que eu acho que é como todo mundo que sai para fazer pós-graduação, acaba, né, se colocando como um híbrido. Só que alguns trabalhos são participativos, colaborativos e, né, como o meu, tinha uma proposta de fazer com o IBAMA, e outros são feitos na universidade e o produto é trazido para o IBAMA para aplicação, né? Então, a diferença é que no meu trabalho eu já queria que o IBAMA olhasse os objetivos dos produtos desde o início e que tivesse produto que o IBAMA prontamente aplicasse, no formato de algo que o IBAMA absorva, uma instrução normativa, né? Não um artigo científico, uma instrução normativa, um termo de referência, uma nota técnica, um POP, alguma coisa no formato de consumo do IBAMA, né? Pronto. Então, essa era a minha proposta. Essas pessoas aqui é Raquel, Ialgo, Vicente, todo mundo da Corec, tá? Zidol, Emerson, então a galera aqui. Então, a gente teve uma interação mais intensa com a Corec. Houve um período que a gente se reunia praticamente toda semana para discutir. E aí, a gente chegou na elaboração de um objetivo que foi intermediário entre o que eu achava que era, academicamente, e o que a Corec precisava. Então, a gente identificou, com a demanda da CGU, que existia uma lacuna normativa relacionada à recuperação, à reparação por danos ambientais no IBAMA. Nós não temos uma norma específica para orientar processos de reparação, né? Ele é diluído no processo sancionador e a gente tem a iniciativa de promover a recuperação ambiental por diversas formas. Mas um processo específico, com norma específica, a gente não tem. Então, a gente tem uma lacuna normativa. E aí, quando eu comecei a pensar nessa norma, a gente pensou conjuntamente, a gente também não tem um ponto de partida para essa normativa, que é um conceito compartilhado do que é dano ambiental na esfera administrativa. Eu lasquei, quebrou na voz do meu orientador. Ele vai ter que descobrir se é mentira agora. O diploma saiu em AGQ, ó. Eita, nós. Então, um ponto de partida que seria um conceito compartilhado de dano ambiental. Por quê? Na legislação brasileira, a gente não tem um conceito literal de dano, né? A gente tem vários instrumentos que juntos, né, olhados, interpretados, caminham para uma formulação, mas a gente não tem um conceito de dano. Então, como é que a gente consegue caracterizar dano, acordar medidas de reparação com a sociedade, se a gente não tem um conceito do que é dano claro internamente no IBAMA, né? Então, identificamos que existia uma lacuna também conceitual. Então, meu trabalho, ele absorveu como objetivos propor um conceito de dano ambiental e formular uma normativa de forma colaborativa, né, através de um processo de coprodução. Então, aí eu
posso dizer que a gente meio que calibrou, né, as expectativas entre o que eu vinha fazendo e o que de fato era uma questão específica para o IBAMA, né? Diferente da área que foi indicada, que era a área de reparação por danos de uma forma geral. Oi. Não quebrou, não? Abrimos de forma. Hã? Ah, tá. Então, nesse arranjo, aqui, por parte do IBAMA, a gente interagiu diretamente com a Corec, indiretamente com o Seran, indiretamente com o corpo técnico como um todo, porque teve algumas consultas públicas em relação a essa proposta de instrução normativa, mas mais diretamente e intensamente com a Corec. A Corec é coautora do meu trabalho, né? Então foi uma relação realmente de sentar e pensar junto. E do lado de cá a gente tem orientador, banca de acompanhamento, Renata era da minha banca, e uma promotora do Ministério Público Estadual lá na Bahia, que foi da minha banca de acompanhamento, que a gente precisava de um olhar do direito. Então, como é que eu penso um conceito de dano ambiental? Ele vem do direito, né? É estabelecido no direito. O instrumento de reparação, de responsabilização por danos. Então, a gente tinha também a participação de uma promotora que, desde o início, mas foi participações pontuais, mas foi desde o início avaliando o trabalho e colaborando também. Essa universidade é a Universidade da Bahia? Essa universidade, não. A universidade é a UFBA, com Renata também, que é da USP. Mas o doutorado ele foi feito na UFBA. Então, foi uma interação institucional entre o programa de pós-graduação da UFBA e o IBAMA. O NB não. O NB participou na banca. Não, o NB. Não, o NB não. Não. UFBA, USP, Ministério Público e IBAMA. E que tinha uma premissa fundamental, que era: a gente precisa usar condições e oportunidades que já existem no IBAMA. Não tem como mudar nada em 4 anos no doutorado, propor, implementar. Não tinha. E não tinha dinheiro, não tinha recurso. Então a gente tinha que olhar para o lado assim e ver como a gente poderia arranjar uma forma de fazer esse trabalho de coprodução nesses termos aí, com esse objetivo, certo? Vamos lá. Agora eu vou falar mais rápido, porque eu demorei nesse primeiro slide. Então aqui eu quis demonstrar, né, o período que durou essas interações. Aqui são os atores, né, eu, Pedro, Renata, o corpo docente da universidade, que ao longo do doutorado, né, vai melhorando o projeto, né, trabalhando o projeto também com outros olhares. Corec, Seran, que a gente teve interação. A PFE, ultimamente, a gente tem discutido um pouco, então não sei se será modificado por conta disso, mas tem um olhar também da PFE. Enfim, e aqui, ao longo do tempo, como ocorreram essas interações, né? Com a Corec, foi a interação mais constante que a gente teve, né? Então, do início até o final. Gus. Tá destruindo todos os seus equipamentos. Não me dou bem com... Problemas técnicos. Eu tenho que cortar depois. Você quer que eu vá mudando os slides pra você, Sam? Quero. Dê esse negocinho pra mim. Porque eu não botei o bichinho... Você não botou o bichinho? Não botei aqui o negócio. Samanta, já que você mostra a cronologia ali, aponta essa questão da pandemia, né? Como é que a pandemia afetou essa coprodução? Sim. A pandemia de Covid atravessou meu doutorado. Então foi um período que, assim, antes desse período, a gente previa oficinas juntos presencialmente, interações mais, né, presenciais. E o que aconteceu foi que, durante esse período, a universidade, né, parou de contar o prazo do doutorado. Eu precisei, né, me afastar um pouco e voltei para o IBAMA. O que o SEDUC propôs foi, já que o prazo da universidade não parou de contar nesses dois anos, o prazo do IBAMA não pode acompanhar essa pausa. Então, os servidores vão retornar ao IBAMA nesse período até regularizar. Então,
no meio do doutorado, eu voltei. Então, o que parecia um negócio inesperado, horroroso, no final das contas foi muito proveitoso, porque eu acabei fazendo um estágiozinho no IBAMA no meio, voltei, vi quais eram os sistemas novos, me inteirei mais dos processos que mudam toda hora, eu já estava afastada há 2 anos, e aí foi muito bacana, porque eu fiz uma imersão no IBAMA, eu estava na universidade, e aí voltei também, fiz um pouquinho no IBAMA, e a gente acabou ajustando muita coisa das interações, né? Então foi um percalço que no final das contas a gente acabou usando, e a prática de trabalhar online, que a gente pegou aqui, facilitou depois as interações até o final, porque não precisava ficar vindo para Brasília. O pessoal da Coreia não precisava ir para lá, embora a gente tenha feito isso, né? Aí a gente conseguiu um arranjo virtual. E aí quase toda semana, ou tô aqui no Teams, aí a galera, Bruno, me perguntando, não sei o que da norma, vamos ver, vamos estudar. Então começou a ser uma interação quase que diária, né? Entre a gente. Então aqui eu já falei, minha tese teve 3 produtos, um produto mais acadêmico que foi o relato desse processo de coprodução, como aconteceu, e o destaque às oportunidades dentro do IBAMA e as dificuldades, né? Tanto do IBAMA como da UFBA. Como essas 2 instituições que colaboraram nesse processo podem ficar mais facilitadoras de processos de coprodução. Como a gente pode internamente, no IBAMA ou na UFBA, olhar para os instrumentos que já estão implementados e utilizar essas oportunidades, esses instrumentos, como uma forma de resolver os nossos problemas na prática através de processos colaborativos, né? Para aqueles que podem ser resolvidos dessa forma. O outro produto foi um artigo também falando do conceito de dano, formulado a partir da lei do direito ambiental, da doutrina, né, que a gente pincelou ali, né? Muito, porque eu não sou da área, mas a gente teve uma parte forte, né, da parte do direito. Então, a partir do direito, olhando, né, integrando a ecologia, a gente propôs uma formulação do conceito de dano ambiental, que seria o ponto de partida para a gente começar a pensar na normativa. E um conceito que pudesse ser facilmente operacionalizável, né, que pudesse gerar os indicadores, as métricas que a gente precisa na prática, na real. E o terceiro produto, que foi a proposta de instrução normativa, que não foi publicada ainda, mas a gente está em discussão no IBAMA já tem um tempo. Eu acho que não dá tempo de eu falar conceito de dano. Como é que está o tempo mesmo? Opa, agora fala conceito de dano. Já foi mais de 15. Mas só vou falar conceito de dano. Fala, menina. Então, a gente formulou, vou falar o raciocínio, né, que a gente usou para construir essa formulação. No direito civil, dano, que, né, esse conceito veio primeiro no direito civil. Dano é o prejuízo a um bem juridicamente protegido. Pode ser um bem particular, um bem público. No caso do direito ambiental, esse bem juridicamente protegido, segundo a Constituição Ambiental, é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, certo? Então, dano ambiental, por analogia, é todo prejuízo causado ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, essa foi a formulação inicial que a gente, né, pela lei, começou a fazer e a costurar. E aí, tentamos entender o significado do equilíbrio ecológico, tanto do ponto de vista teórico da ecologia, e foi uma ginástica. Renata me ajudou muitíssimo, eu tive que fazer uma disciplina com ela. Ficar na casa dela, discutindo há 15 dias, para tirar equilíbrio ecológico da minha cabeça, porque eu queria dizer o que era equilíbrio ecológico, e queria dizer como é que media equilíbrio ecológico. Tá? Eu disse para você desistir. Ela disse, desista, eu voltei com uma crise existencial em São Paulo, no meio do doutorado, e começou a pandemia, foi isso. Aí, depois da crise, a gente pensou, bom, não vai ser na ecologia, né? Não dá tempo de eu me explicar aqui, não vai ser na ecologia que a gente vai encontrar um significado concreto, específico, operacionalizado de equilíbrio ecológico. Não faz sentido do ponto de vista ecológico. E aí a gente pensou, bom, bora olhar como na própria legislação o termo meio ambiente ecologicamente equilibrado é qualificado nas leis,
nas políticas, nas diretrizes. Então, como é que as próprias leis, como é que o próprio conjunto legislativo caracteriza e qualifica o meio ambiente ecologicamente equilibrado? Então, algumas características saltam aos olhos, né? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele precisa abrigar a vida em todas as suas formas. Ele precisa proporcionar sadia qualidade de vida para todos os seres. E precisa ser desta maneira no presente e no futuro, para as presentes e futuras gerações. Como seria um equivalente teórico que pudesse representar essas características do meio ambiente que a gente encontrou no texto da lei? Então, abrigar todas as formas de vida significa manter a biodiversidade, né? Manter não só a espécie humana, mas todas as outras, né? Então, se há o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, esse direito é estendido a todos os seres vivos. Proporcionar sadia qualidade de vida é casca esse conceito, porque o que é sadia qualidade de vida? Quem determina? Está escrito aonde? Está escrito o conceito, mas a gente não tem o que ele significa. E isso precisa ser uma construção social, né? Então, a sadia qualidade de vida está relacionada ao ideal, né, do que a gente entende como sadia qualidade de vida, e os serviços ecossistêmicos que sustentam esse estado que nós consideramos de bem-estar, né? Então, a gente tem aqui a provisão de serviços ecossistêmicos. E essa característica de manter-se assim ao longo do tempo, fico olhando para a Raquel, porque eu quero saber se eu estou falando certo. Aí ela me olha assim, aí eu entendo se está certo ou se está errado. E aí, essas características ao longo do tempo equivalem a um sistema resiliente. Então, a gente teria aí 3 características ecológicas que podem ser, inclusive, medidas, quantificadas, qualificadas, né, para a gente pensar em dano ambiental, que é biodiversidade, serviços ecossistêmicos e resiliência. Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado seria o quê? Sistemas socioecológicos, né, que incluem os sistemas humanos, a componente social, resilientes ou biodiversos, que têm serviços, né, ecossistêmicos que sustentam o bem-estar das populações humanas e não humanas ao longo do tempo, ou seja, resiliência. Então, a gente chegou numa formulação que apontasse também para um significado ecológico e para uma operacionalização. Operacionalizar meio ambiente ecologicamente equilibrado parece que tem um caminho aqui, do que ele continua sendo uma caixa preta, né, que a gente usa em várias situações, mas não sabe exatamente dizer o que ele significa. Então, essa é uma possibilidade, é uma formulação. A gente partiu da ecologia, partiu do direito, mas podemos enriquecer essa formulação com outros olhares, que eu mesmo não consegui dar conta, mas acho que precisa, né, ser enriquecido com outros olhares. Mas esse foi o conceito que chegamos. Então, dano ambiental é todo prejuízo aos sistemas socioecológicos, biodiversos, resilientes, provedores de serviços ecossistêmicos relacionados à sadia qualidade de vida. E quais características garantem esse equilíbrio? Biodiversidade, serviços ecossistêmicos e resiliência. Com a ressalva de que sadia qualidade de vida não está na ecologia, né? É algo a ser descrito, um ideal que tem que ser compartilhado, que tem que ser construído, que pode mudar de contexto, né? Então tem aí nesse conceito claramente a necessidade não só de ter conhecimento científico, mas de ter também os olhares, né? A construção coletiva. Então, o conceito de meio ambiente ecologicamente equilibrado não depende só de ciência, depende dos acordos sociais, depende dos arranjos políticos, depende do enfrentamento de conflitos, para a gente entender em cada situação onde queremos chegar, qual é o nosso objetivo. E que esse objetivo esteja, não que ele seja certo, né, absolutamente certo, mas que ele pelo menos seja explicitado entre as partes. E que haja, né, ciência. Não, se o IBAMA está avaliando o dano aqui com base em tal serviço ecossistêmico, tem lá dos nossos pareceres, consideramos que houve dano com base no serviço ecossistêmico de, como é que fala de água? Provisão de água. Provisão de água potável, por exemplo. Então, está claro ali, eu não estou avaliando o dano por outro aspecto,
Porque dano pode ser avaliado de diferentes formas, né? Então, o que a gente faz é um recorte. Agora, esse recorte precisa estar bem explicitado, justificado. Inclusive para ele ser criticado, porque se a gente não especifica e justifica como a gente chegou até aquela avaliação, como é que nós vamos ser criticados socialmente, né? Nos nossos posicionamentos. Então, essa formulação abre, né, a possibilidade disso, né, de demonstrar onde precisa ter participação social, onde há o limite que a ciência pode ir, e como explicitar os nossos fundamentos e justificar as nossas decisões. Então, basicamente, era isso que a gente queria com esse conceito. E aí, esse conceito precisava ser ainda modelado para a esfera administrativa, porque a reparação por danos ela pode ocorrer na esfera judicial, na esfera civil e na esfera administrativa. Nós fazemos o quê? A gente cobra a reparação por danos na esfera administrativa em decorrência de autos de infração, né? Então, aí veio uma questão que é interessante para todo mundo. Qual seria, então, a diferença entre dano e impacto negativo? Qual seria? A gente não... Realmente é difícil. Então, o que a gente fez? A gente pegou esse conceito formulado dessa forma, trouxe para o contexto administrativo. Passamos um ano discutindo. Um ano. Raquel foi para a Bahia, eu vim para cá, um milhão de vezes. E aí, chegamos à seguinte conclusão, que não é conclusiva, que está aberta, ainda está aí e ela está em discussão ainda, né? Então, a gente partiu de um conceito jurídico, né, a camada do direito aqui. Lesão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Acrescentamos uma camada da ecologia. Lesão ao sistema socioecológico do universo, capaz de prover serviços necessários à sadia qualidade de vida no presente e futuro, ou seja, resilientes, né? Então a gente aqui veio, botou a roupinha da ecologia. E a gente precisava botar aqui a roupinha também da esfera administrativa, que é a nossa realidade. Então, chegamos à conclusão, né? A formulação, não conclusão, de que dano é toda lesão causada ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em decorrência da degradação de atributos ambientais, e aí pode ser uma estrutura, uma função, uma qualificação de alguma característica do ambiente, uma água potável, né? Não é qualquer água que eu tenho que preservar, é água naquelas características. Então, atributo ambiental a gente tentou definir de uma forma bem ampla. Um serviço, atributos ambientais causados, a degradação desses atributos causada especificamente por intervenções antrópicas não autorizadas. Portanto, o que difere o dano do impacto negativo é a autorização. E o que é autorização? É um acordo social que se traduz numa lei, que se traduz no regulamento. Então, socialmente, nós aceitamos o impacto negativo de empreendimentos. Então, é como se a gente fizesse um acordo social e dissesse assim, vamos juntos, porque os benefícios são maiores do que os prejuízos. Então, tem esses impactos, mas a gente vai trabalhar na perspectiva da compensação, porque socialmente nós assumimos os riscos de implementar esse empreendimento, essa intervenção. Dano é, então, toda degradação que é não autorizada. Então, a gente constata um ilícito, lavra um auto de infração, caracteriza o dano e pede a reparação, tá? O que diferencia são os procedimentos administrativos, o tratamento administrativo que a gente dá a dano e impacto negativo. Por quê? Em relação ao fenômeno, o que os dois são? São uma degradação, né? Que tudo que a gente quer é sair do estado não degradado para do estado degradado para o estado não degradado. E a gente faz da degradação, a gente formula e propõe ações de recuperação. Esse processo aqui, ó, é igualzinho, o fenômeno é o mesmo. Você pega um ambiente degradado e propõe ações para que ele volte a ser funcional, volte a ficar menos degradado, a depender dos objetivos. E a mesma coisa, é similar, só enquadrando de forma diferente. Então, desse jeito, a gente conseguiu, na esfera administrativa, diferenciar dano e impacto negativo. Faz sentido para vocês?
O pessoal de licenciamento chegou a sorrir. Né? Dá uma luz. E a partir desse conceito, essa pedra fundamental, né, que a gente assim, propõe compartilhar internamente, né, institucionalmente na esfera administrativa, a gente propôs então uma IN com a proposta de um procedimento mesmo, de um processo de reparação dos danos que a gente não tem, de um rito processual. Abre o processo, começa quando? Então a estrutura da IN é a seguinte: ela traz uma base conceitual, que são essas formulações, né, que a gente precisou partir delas, então ela tem que estar bem explicitada. Falamos de competências, porque precisamos também, né, deixar bem organizado quem faz o quê. Propomos um rito processual, que começa na constatação dos danos, que aí entra uma interface com a fiscalização, que é quem constata de fato o dano, né? Caracterização dos danos, indicação de soluções reparatórias, e aqui a gente tem um gargalo, porque a gente não tem muitas soluções reparatórias. A gente só consegue o quê? Faça o PRAD, pede o PRAD, vamos lá, né? A gente não tem muitas estratégias a oferecer ainda, então é um desafio isso aqui. Aí vem a notificação para apresentação do projeto ambiental e é similar, né? Análise do projeto, assinatura de um termo de compromisso, acompanhamento do projeto pelo IBAMA, constatação do cumprimento ambiental, constatação do compromisso ser acordado com o IBAMA e encerramento do processo. Né? Significa o quê? Que o dano está totalmente reparado, que eu consegui ali afirmar, contestar? Atestar não. Significa que aquele ambiente está respondendo e está no caminho, né? Uma trajetória de recuperação. Vai demorar 20 anos, 30 anos, a gente não vai poder 30 anos, né, acompanhar, a gente percebe, enfim. Só uma intervenção, desculpa, essa coisa de indicação de soluções reparatórias, acho que é uma oportunidade de coprodução, né? A Embrapa está com um sistema legal, um banco de dados bem legal para a recuperação de áreas declaradas, né? Você vai colocar bioma, local, ele já te dá uma receita inicial ali, né? Uma coisa legal para gente. Bacana. E o que eu estou falando, meu tempo acabou, né? Não vou falar das soluções, não. Gente, eu não sei nem qual é o tempo. Eu posso avisar o almoço que é 2 horas da tarde? Fala, gente, das soluções. Você almoçar. Aí a gente pensou num problema que a gente tem, que são os passivos de processo. Que passivo é esse? Vamos fazer o seguinte, vamos entender, tem a tua palestra, tem a palestrinha do Peu, e daí eu tenho para discussão. A gente queria agora Essa aqui é o para último. discussão, gente. Então, Eu acho que é importante essa apresentação dela, mas que a gente já eu não faz. estou querendo cortar nada, Não, estou querendo que só a vou gente fazer esse, aborde. a gente passa Não para quero ver. cortar. Ela está olhando para mim e eu não sei qual é o tempo. Entende? A gente pode fazer um combinado, já que está Então vamos fazer assim, eu não estou querendo, vou repetir, eu só não sei dar resposta para ela, porque eu não sei qual é o tempo. Então ela está perguntando para Que horas são, como então? se eu soubesse. Eu sei da resposta. Eu tenho respostas prontas para qualquer pergunta. Ótimo, vai lá. Então assim, Vocês acham que daria para a gente, de repente, se estender mais um pouco? Porque normalmente o almoço é 12h30, né? Aí eu posso avisar que a gente vai atrasar um pouquinho mais, tipo 12h30, 1 hora. E aí a gente almoça um pouco mais e volta, pode ser? Se for possível. então pronto. Então acho que seria bacana a gente conseguir guardar meia horinha antes do almoço, pelo menos, para a gente poder conversar tudo isso, porque senão, né? E aí a gente pode ir até o 12h30, não é isso? Então, o tratamento do passivo ambiental é uma parte importante da IN. Por quê? Da proposta de IN. Por quê? Qual é esse passivo? A gente tem os autos de infração. Alguns deles são considerados prioritários pela Procuradoria para propor as ações civis públicas, e aí a reparação é pedida, é solicitada na esfera, né, jurídica, e o resto fica com a gente, para a gente cobrar administrativamente. Só que quais são as nossas ferramentas? Solicitar um traje, solicitar de novo, e solicitar de novo, dizer, se você não fizer, a gente pode cobrar judicialmente, pode representar o Ministério Público, né, ou cobrar uma ação civil pública, sabendo que isso não vai acontecer, porque pelo IBAMA, os processos que têm interesse para propor ação civil pública já foram selecionados. Então acaba que a gente tem um passivo de processo que fica, a gente notifica, renotifica, fica a critério do autuado, se ele faz ou não PRAD, né? Então assim,
a ideia é que a gente consiga, por exemplo, pensar em instrumentos, não só que promovam a recuperação através do PRAD, mas uma compensação ecológica, né? Ou financeira. Então, é um desafio grande, mas assim, pensar nessas possibilidades é como se a gente trouxesse um espelho do que acontece na esfera jurídica, né, criminal, para a administrativa, porque na jurídica você consegue, na criminal você consegue fazer indenização, quando não é possível, fazer uma transação penal, fazer recuperação. Então, tem possibilidades, né? A gente consegue, né, fazer com que de alguma forma ou de outra, de algum jeito, aquilo ali chegue a uma ação. A declaração de extinção da punibilidade é vinculada à reparação do dano. A reparação ou do a dano. possibilidade de reparar. Isso. Mas muitas vezes termina num acordo, né, de transação penal. Mas que é vira- até para a transação. É porque o juiz ele não cobra mesmo. Todo mundo quer resolver a Exatamente, razão, de mas qualquer forma. pela lei até para a transação. Eu acho que no âmbito do IBAMA também, quando você tem uma resolução antes do processo administrativo, vê algum compromisso que acarretou em desconto, por exemplo, acho que talvez aí, né, seria ver se tem alguma solução de que uma vez ele não implementado aquele acordado, ele perde tudo isso, né, e retrocede processualmente, mas o passivo continua, né, tanto processualmente quanto ambientalmente. Então, o que a gente fez foi tentar pensar em caminhos, né, instrumentos, um cadastro de quem está ok ambientalmente, um cadastro de quem está devendo recuperação ambiental, né, da reparação por danos. E aí, foi esse exercício, né, para pensar no passivo e como atacar esse passivo. A gente tem lá algumas sugestões na minuta que a gente apontou, chegamos a formalizar, e depois eu boto o número do processo, quem quiser consultar a minuta, né, está lá aberto e tal. Pensamos em instrumentos institucionais que já existem, que podem ser melhorados, e em relação à proposição da ação civil pública, como é que fica o diálogo, né, entre os processos que são reparados administrativamente e os que já são selecionados para a ação civil pública. Então, vou dizer resumido. Nesse processo todo, ao longo do processo, a gente tentou olhar para o IBAMA e para a UFBA, identificar fatores que facilitaram a coprodução e fatores que dificultaram a coprodução, certo? Então, a gente identificou alguns. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir isso na última atividade, então eu não vou aprofundar agora, tá certo? Pronto, acabou. A galera aqui, ó, que coproduziu, Raquel, Lívia estava lá também, nos primórdios, Emerson, Yalmo, Vicente, Peu, Renata, Hortência, que é a promotora. Esses bonequinhos aí tem os rostinhos. E eu agradeço a todos. O segundo caso, eu vou apresentar, certo? Ô, gente, a Bahia é tudo, né? Eu tento assim ser humilde. Como é que eu faço com a menina dessa? Para a presidente, que olha na flor.